Gente, eu tô simplesmente passada. Esse livro aqui que a gente começou a ler há pouco tempo, A Dieta da Mente, esse autor aqui simplesmente fez uma lista de ingredientes que a gente não sabe, de alimentos que a gente não sabe que contém glúten. E a gente lendo aqui essa lista, a gente ficou chocado quando de repente ele fala que que as castanhas torradas podem ter glúten. Como assim? Bom, primeiro deixa eu te explicar o contexto e deixa eu te explicar um pouco sobre esse livro. Já tem muitos anos que eu busco pela informação de por que o glúten é inflamatório. Todo mundo sabe que o glúten é inflamatório, é isso que respondem pra gente. Ah, o glúten é inflamatório. Tá, mas inflamatório a que ponto? A que nível? Todas as pessoas deveriam não comer glúten? Por quê? Né? Assim, ó, todas as mudanças que eu fiz na minha alimentação, eu não acredito em alguma coisa que me dizem. Eu sempre vou a fundo pesquisar aquela informação. Por isso a gente leu esse livro aqui, 750 páginas, e, gente, confesso para vocês, assim, que quase todos os finais de leitura eu falava, gente, ele não vai falar do glúten. Quando foi chegando no final do livro, eu fui falando com as mulheres, né, que a gente estava lendo junto ali no Saudabiliza, eu falava, gente, não é possível. Ele não vai falar do glúten. Vim aqui atrás no índice, procurei glúten, não tem. Ele não cita o glúten em nenhum momento do livro, em nenhum momento. E esse livro aqui, ele fala exatamente sobre o glúten, né? Então, ele traz, descubra os assassinos silenciosos do seu cérebro. Ele veio exatamente dessa indicação. Veio uma indicação de uma pessoa para mim que falou, Drica, esse livro aqui é incrível. Ele fala exatamente sobre o que o glúten faz no nosso corpo. Na mesma hora, eu comprei o livro. Porque eu falei, bom, é uma informação que eu busco há muito tempo, que eu quero entender tem muito tempo, porque, gente, é muito desafiador viver sem glúten. É muito desafiador. Eu admiro todas as vezes que eu penso, né, numa alimentação sem glúten, todas as vezes que eu vejo uma pessoa celíaca, nossa, eu agradeço a Deus por não ter essa intolerância, por não ter essa alergia do glúten, porque é realmente muito desafiador. A gente nem imagina que alimentos assim, tipo castanha. Ele traz aqui, gente, olha, mas muitos alimentos. Eu vou até ler para vocês essa lista, porque eu acho que ela é uma lista absolutamente importante para todas as pessoas, né? Deveria ser de conhecimento nacional. Mas, ó, os seguintes alimentos costumam comer glúten, exceto nos que possuem no certificado sem glúten. Vai escutando. Achocolatados comerciais, almôndegas, aveia, exceto os que possuem o certificado sem glúten, barrinhas energéticas, batata frita congelada costuma ser coberta de farinha. Bebidas quentes instantâneas, cachorros quentes, café e chá com sabores. Café e chás com sabores podem conter glúten. Para. Caldos e sopas comerciais, castanhas torradas. Castanhas torradas, não faz isso comigo. Cereais, a gente já sabe, aqueles cereais, quando ele tá falando de cereais, aqueles cereais que ficam nas prateleiras do supermercado norte-americano, esse livro é escrito por um norte-americano. Cerveja, a gente já sabe. Coolers, bebida, embutidos, empanados, farinha de aveia, exceto os que possuem o certificado sem glúten, feijão enlatado, frios, gorgonzola, hambúrguer vegetal, hóstias, cani, bacon, etc. artificiais. Ketchup, maionese, malte, sabor de malte, marinados, mix de frutas secas e castanhas, tem glúten. Molhos em geral para saladas, para carnes, queijos processados, recheios e pudins de fruta, salsicha, seitã, shoyu e molho teriyaki, sopas, sorvetes, substitutos do creme de leite, substitutos do ovo, tabule, vegetais fritos tempurá, vinagre de malte, vodka, grama de trigo e xaropes. Tá? Aí depois ele traz assim algumas fontes variadas de glúten, exceto que possuem certificado sem glúten. Batons e protetores labiais, cosméticos, massinha de modelar para as crianças, remédios, selos e envelopes de lamber, vitaminas e suplementos, checar o rótulo, shampoos e condicionadores. Bom, então, e aí ele traz mais uma lista bem rica que eu quero aproveitar, porque já que estamos aqui lendo, né, vou trazer para vocês essa informação. Os ingredientes costumam ser glúten com outro nome: amido modificado, avena sativa, um tipo de aveia, ciclodextrina, complexo peptídico,
corante caramelo, ciclodextrina, dextrina, extrato de fitoesfingosina, não sei, extrato de levedura, extrato de malte hidrolisado, extrato de fermentados de grãos hidrolisados. E daí tem uns nomes aqui que eu acho que não tem aqui no Brasil, nem sei falar. Maltodextrina, proteína de soja, proteína vegetal, sabores naturais, xarope de arroz integral. Tudo isso tem glúten, é glúten com outros nomes. Bom, e aí exatamente o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo é que o glúten é esse vilão todo? Gente, segundo esse livro tá? Porque segundo esse livro, o que acontece e segundo esse aqui também, tá? Vou explicar para vocês a forma com que eu entendi. Sejamos bem claros, não sou médica, não sou nutricionista, sou engenheira de alimentos e chefe de cozinha. É isso que eu sou. Eu estudo a comida, o corpo humano eu não sei. Nunca tive formação para entender sobre o corpo humano. Tô lendo livros e mais livros para tentar entender como é que esse negócio funciona dentro do nosso corpo. Mas esse livro aqui, ele já me trouxe aqui uma informação que tem quando a gente bate alguma coisa na mesa, bateu na quina, isso aqui fica vermelho. Não é verdade? Então é muito visível pra gente que aqui tem uma inflamação. Eu fiz um corte, o negócio incha, fica febril, a gente sente. As inflamações no nosso corpo externo são muito visíveis, a gente consegue ver. Daí a gente põe um remedinho ou a gente toma um remedinho, não é verdade? O que acontece é que existem inflamações que a gente não consegue perceber, que são por dentro do nosso corpo. E essas inflamações, muitas vezes, elas são pequenininhas. Então, eu já falei para vocês sobre os grupos alimentares, né? Que são grupos 1, 2, 3 e 4. Quando a gente consome alimentos do grupo 3 e 4, o nosso corpo não identifica esses alimentos como alimentos. E aí, isso gera uma microinflamação. Aí, outra microinflamação. Isso vai gerando uma inflamação silenciosa do nosso sistema. E aí ele chama de inflammaging. Ele fala o quê? Que exatamente são pequenas inflamações que foram se acumulando ao longo da nossa vida. Quando a gente chega numa determinada idade, o corpo grita. E aí, exatamente, esses sintomas se tornam uma doença, um dos 4 cavaleiros que mais matam no mundo. Quais são os 4 cavaleiros? Os 4 cavaleiros vieram desse livro aqui, ó. Essa teoria dos 4 cavaleiros vieram desse livro aqui. Que são quais os cavaleiros? São doenças cardiovasculares, então ataque cardíaco e tal, diabetes tipo 2, câncer e Alzheimer, doenças neurodegenerativas. São esses 4 cavaleiros, as 4 doenças que mais matam no mundo. E o que ele traz aqui exatamente é que todos nós temos sensibilidade ao glúten. Porque o glúten, ele foi um grão que foi se modificando muito. Não sei se... Ele não sabe se... Ele fala e a gente não sabe, então... Né? Ele fala que não sabe, a gente também não sabe. A gente não sabe se foi ao longo do tempo, se foi para que esse grão ficasse mais produtivo, para que esse grão fosse mais palatável, mas os grãos sofreram algumas mutações genéticas. Dentre essas mutações genéticas, os grãos de trigo, por exemplo, mudaram muito. E hoje esses grãos, eles causam uma inflamação. Então você fala assim, porque a minha avó comia pão. É diferente o pão que sua avó comia do pão que você come hoje, tá? É diferente a alimentação dos nossos antepassados do que a gente come hoje. E o que esse livro aqui, ele é um best-seller, tá, gente? Ele é um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. Inclusive, ele causou tanto uau nos Estados Unidos, que eles mudaram a pirâmide alimentar norte-americana. Eles tiraram os carboidratos da base da pirâmide alimentar norte-americana e colocaram as gorduras saudáveis no lugar. Então agora, e aí a gente viu isso acontecer. A gente viu essa mudança acontecer da pirâmide alimentar norte-americana e a gente ficou se perguntando, mas por que essa mudança? Quando chega esse livro para explicar tudo para nós. Gente, assim, ó, eu tô lendo esse livro aqui no YouTube. Se você não tá acompanhando ainda, você tá vacilando, porque todos os dias, 15 minutos por dia eu coloco a leitura. A gente tá no capítulo 11. Tá no começo, dá ainda para você acompanhar. Estamos na página 100. O livro vai até a 422. Mas assim, corre, começa a acompanhar agora, porque eu vejo, por exemplo, tenho dentro do meu grupo várias pessoas que eu sei, a gente não tem nenhum caso de ninguém que tem Alzheimer, mas tem várias pessoas cuja mãe tem Alzheimer. E mesmo assim a pessoa, não tô tendo tempo de acompanhar a leitura. Amor, a informação tá aqui, de graça para você, e você tá, não sei se eu vou conseguir acompanhar.
Porra, começa a colocar o relógio ali 15 minutos por dia, todo dia 7 horas da manhã, sobe esse vídeo aqui com essa leitura de 15 minutos. Aí você vai deixar chegar um diagnóstico para que você comece a tomar uma atitude para fazer alguma coisa diferente, né? Eu tive a sorte, todo mundo tem, o despertar da maioria das pessoas começa exatamente o que? Com um diagnóstico. Né? A maioria das pessoas recebe um diagnóstico e dali para frente a vida muda. Quem já recebeu algum diagnóstico de alguma doença grave sabe exatamente o que acontece com a sua cabeça assim que você recebe esse diagnóstico. Eu tive a sorte de não ter sido comigo, mas foi com a minha melhor amiga. E a minha vida mudou depois daquele diagnóstico dela. Então você provavelmente já tem algum parente, uma mãe, um pai, alguém que recebeu um diagnóstico de um dos 4 cavaleiros e você sabe que a partir desse momento você muda completamente. Você para de querer, ai, porque eu gosto tanto do pãozinho, ai, porque eu não quero abandonar meu pãozinho de manhã. Você larga essa criança mimada em segundos e começa a cuidar do teu corpo. E começa a entender o que você precisa colocar para dentro para tirar aquela doença de dentro de você. Porque a verdade é que todo mundo ama o que come. Claro que sim, né? O comer é um dos nossos prazeres da vida. Então o que acontece? Todo mundo quer comer comida gostosa. E aí todo mundo quer comer do jeito que está acostumado a comer. Ah, mas eu gosto tanto do meu pãozinho com manteiga de manhã, Drica, não me tira o pão. Eu não vou tirar nada da tua alimentação. Eu não estou aqui para tirar nada da tua alimentação. É a tua consciência que vai tirar alguma coisa da tua alimentação. Que vai entender que tudo que você fez até aqui te levou a essa consequência, né? E aí, o que a gente pode fazer? E aí eu digo para vocês que eu passei por esse processo. É muito desafiador. Você olhar para tudo que você está comendo e pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu preciso tirar isso aqui daqui. Eu era viciada em pão, adorava pão. Gente, eu adorava pão, eu adorava um refrigerante, eu adorava um Schweppzinho de vez em quando. E daí, hoje em dia, eu não vejo mais graça, sendo bem sincera. Passados, assim, eu fiquei 18 meses sem tomar Schweppes. Semana passada eu falei, eu vou comprar um Schweppes. Eu não consegui tomar. Eu achei absurdamente doce. Eu não conseguia sentir aquele sabor, aquele prazer que eu tinha antes. Então, é isso. É sobre a minha consciência alterou. E aí, com isso, o meu paladar também muda. Acontece. Isso é fato. Mas a gente precisa começar a mexer. Em pequenas, a gente precisa começar a mexer. Então, quando a gente lê livros como esses, assim, a gente vai acumulando conhecimento de uma tal forma que você não precisa forçar, entendeu? Quando você entende o porquê, e aí para mim foi tão importante trazer essa leitura sobre o glúten aqui, porque vou ser sincera, muito desafiador tirar o glúten da alimentação, muito desafiador, muito, tudo tem glúten. Tudo que a gente vai comprar, que a gente vai comer, tem glúten. A própria proteína de soja que a gente gosta de comer, que a gente... Ai, nossa fonte de proteína, que é aquela que dá aquele saborzinho, que de vez em quando a gente tem uma vontade de comer alguma coisa que lembre uma comida afetiva, uma comida de vó. Falei isso já para vocês, né? Quando a gente fala sobre carne de soja, para mim a carne de soja tá muito nesse lugar da memória afetiva. Mas aí o que acontece? A gente descobre que tem glúten. Então a gente entende e fala, não, isso aqui tem glúten, então eu não vou comer muito mais de vez em quando. Porque eu já considerava de vez em quando, agora vai ser muito, vai ser de vez em nunca, entende? Porque eu quero tirar cada vez mais, porque eu quero cuidar do meu cérebro. Gente, assim, ó, o Alzheimer, as doenças neurodegenerativas são terríveis, são péssimas, porque a uma vez que ela começa, que ela é diagnosticada, não tem volta. Não tem volta. E ele conta aqui no livro, ele trouxe uma história que deixa eu ver se eu acho ela aqui para falar para vocês. Ele traz várias histórias reais, né? Essa aqui é bem interessante, mas eu queria ler do menino. Tem um menino aqui, ó. Tem a história de um menininho, que é, quando ele traz a história já tinha 23 anos. Mas eu quero trazer para vocês essa história, porque foi uma história que me marcou, sabe? Porque às vezes a gente acha que é isso. E eu era essa pessoa, tá? Eu era essa pessoa que estava sempre defendendo o glúten. Falava, não, mas só não pode comer glúten quem tem intolerância, quem é celíaco. O resto das pessoas podem comer glúten. E não, na verdade não, gente. Na verdade não, tá? Ó, aqui, ó. Deixa eu ver se é isso. Não, não é esse. Eu quero... Ah, é que ele conta mais... O Kurt.
né? Que é um menino, ó. Primeiro que o Kurt, ele e a sua mãe marcaram uma consulta quando ele era um jovem de 23 anos e ele estava sofrendo de transtornos motores. Segundo a mãe, 6 meses antes da consulta, ele começou a ter uma espécie de arrepio. No começo, os tremores eram sutis, mas foram aumentando com o passar do tempo. Ele foi a 2 neurologistas e recebeu diagnósticos diferentes. Um para uma desordem chamada de tremor essencial e outro de distonia. Os médicos lhe receitaram um remédio para a pressão arterial, o propranolol, usado para tratar alguns tipos de tremores. A outra recomendação foi injetar botox em diversos músculos do braço e do pescoço. Isso porque a toxina botulínica paralisa temporariamente os músculos espasmódicos. Mas tanto ele quanto a mãe preferiram não usar as pílulas nem as injeções. E daí ele traz aqui, ó, o relato dele. Aí, ó. Na verdade, vários dos marcadores estavam acima do dobro do normal. Não. Aí tem o caso do Kurt, tal. Aí ele explica. Daí, depois, ele traz exatamente o que ele fez com esse Kurt. Ó, quando eu examinei o Kurt, o problema dos tremores era evidente. Ele não conseguia controlar os espasmos nos braços e no pescoço, o que lhe parecia lhe causar enorme sofrimento. Repassei seus exames laboratoriais, que na maior parte nada revelavam. Ele foi testado para a doença de Huntington, uma desordem hereditária conhecida por provocar um transtorno motor semelhante em jovens, e para a doença de Wilson, um defeito no metabolismo do cobre também associado ao transtorno motor. Todos deram negativos. Então, expliquei a Kurt e à mãe que era importante certificar-se de que a sensibilidade ao glúten não era a causa do seu transtorno motor, e dei-lhes informações sobre como adotar uma dieta sem glúten. Várias semanas depois, recebi um telefonema da mãe de Kurt, dizendo que os seus espasmos tinham indubitavelmente se acalmado. Devido à melhora, ele decidiu manter a dieta sem glúten, e depois de 6 meses, os movimentos anormais tinham desaparecido, quase completamente. As mudanças vivenciadas por aquele jovem são espantosas, principalmente se considerarmos que uma mudança alimentar tão simples pode ter tido um impacto tão transformador na sua vida. Então, a gente está aprendendo muito com a leitura desse livro. Estamos aprendendo muito. Exatamente sobre como prevenir. Porque todos esses livros, o que eles falam para nós é sobre como prevenir. Que eu preciso adotar e começar a colocar na nossa alimentação que isso vai prevenir alguma doença. Isso vai me ajudar a evitar uma doença no futuro. Então, todos esses conhecimentos fizeram com que eu criasse um método dentro do Saudabilize. Esse método, ele é em 9 aulas. E aí, dentro das 9 aulas, a cada aula, eu vou fazendo um exercício e você vai fazendo uma mudança na sua alimentação. Exatamente. Eu chamei isso de um desafio que chama Destrave Sua Cozinha Vegetal. E eu resolvi colocar isso disponível para vocês aqui, né? Para quem quiser. Esse é um curso, que é um desafio de 9 dias, em que você tem acesso por pouco tempo a esse material, porque é um material muito robusto. Imagina que contempla toda a leitura de todos esses 3 livros aqui, já em formato de como é que você traduz isso para a sua alimentação. Então eu começo com uma aula, onde eu vou explicando, eu já começo de cara dizendo para você o que eu acho que é o caminho mais rápido e mais prático para você mudar a sua alimentação. Eu já vou ser muito sincera e muito direta com vocês nesse vídeo. O café da manhã é o nosso grande vilão. Aqui falando sobre os brasileiros, sobre a nossa cultura brasileira, o pãozinho com manteiga tá matando uma galera. Então vamos tirar esse pão com manteiga da sua vida. Como é que a gente começa? O café da manhã é a refeição mais fácil da gente mudar. É a mais fácil, é a que a gente tá menos apegada, tá? Depois a gente fala sobre o jantar, mas o café da manhã é a primeira refeição que dá para mudar. Dá para você começar seu dia diferente. É só você se organizar e se planejar. E aí eu já começa com suco verde, porque quando você toma o suco verde já acontece um efeito mental na sua cabeça, de já tomei um suco verde, já fiz né? E ele é maravilhoso, é uma delícia o meu suco verde, tá? Uma receita incrível de suco verde que fica gostosa, que a gente gosta, tem prazer de tomar e o corpo acaba sentindo falta quando a gente não toma. Bom, enfim,
Eu não vou falar sobre todas as aulas aqui, porque eu já vou falar sobre a primeira, tem essa primeira aula do suco verde. Depois, aula após aula, eu vou fazendo algumas mudanças. Então, eu te mostro a questão dos grupos alimentares, depois eu te mostro a questão do óleo, todo mundo pergunta qual que é o melhor óleo? A gente vai discutir quais são os tipos de óleo que tem, por que cada um seria melhor, os tipos de açúcar. Eu vou te conduzindo nesse raciocínio, você tá me entendendo? Porque é muito fácil se eu chegar e falar assim, ó, a partir de agora, proibido o óleo, tá? Proibido qualquer tipo de óleo, é só canola, acabou, ponto. Mas por quê? Não discute o porquê. Eu tô falando... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque senão daqui a pouco você vai estar questionando, mas aí a outra pessoa falou isso, a outra pessoa falou aquilo, cada pessoa falou uma coisa. Não. Eu vou te conduzindo na minha linha de raciocínio para você entender qual foi o meu racional para chegar até ali. A partir dali, você vai tirando as próprias conclusões junto comigo. Pode ser que você discorde do meu raciocínio, não tem problema nenhum, né? Mas exatamente eu te conduzo por esse raciocínio que eu criei, embasada nesses livros e em 25 anos de experiência com alimentação saudável. Então, convenhamos que uma certa experiência, além de 5 anos de formação em engenharia de alimentos e depois 25 anos estudando alimentação saudável, um pouquinho de conhecimento eu tenho para poder transmitir para você. Agora estou lendo mais esses livros e me embasando muito mais das minhas escolhas. Então, mais ainda, né? Então, exatamente eu vou te conduzindo. E aí, quando chega na aula 8, você já está pronta. Você já está pronta para conseguir fazer os seus próprios cardápios. Eu vou te trazendo ferramentas para você montar um planejamento alimentar. Porque, gente, o maior erro da gente é não se organizar. Para tudo na vida. Para tudo na vida. Então, você vai conseguir ter uma alimentação saudável quando você conseguir organizar essa alimentação. Você vai conseguir ter uma empresa saudável quando você conseguir organizar essa empresa, os processos dessa empresa. É ou não é? Então, a nossa casa não é diferente. São processos que a gente precisa organizar, colocar no papel, né? Se planejar. Quando a gente se planeja, a gente consegue conquistar tudo que a gente quer. Então, eu te ensino nesse curso como se planejar. Isso que está dentro do Destrave Sua Cozinha Vegetal. Certo? Então aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado tem o link para você entrar em contato com a Michelle e pagar ali o seu valor de 50% de desconto. Você vai pagar agora por esse curso R$ 97,00, que é um preço muito abaixo do que vale esse curso no mercado. Então aproveita, corre para fazer logo a sua inscrição no Destrave e garantir sua vaga por esse precinho, tá? E é isso. Falamos mais. Agora vamos combinar, né? Você vai começar a acompanhar a leitura desse livro, né, amor? 7 horas da manhã todo dia. Você não quer escutar de manhã? Coloca de noite. Mas arruma uma brechinha. Uma brechinha. Ah, é o horário que eu tô indo caminhar com os meus bichos. Eu escuto, tá? É a hora que eu tô indo passear com os meus cachorros. É a hora que eu tenho tempo de escutar, Drica, tá? Coloca ali no seu fone de ouvido e vai escutando. É a hora que eu tô indo dirigindo pra academia. Eu vou escutar, tá? É a hora que eu tô dirigindo pro trabalho. É a hora que eu tô no trem, indo pro trabalho com fone de ouvido e vou escutando. Escuta isso em vez de ficar scrollando na tela, tá? São informações de qualidade muito úteis para você aplicar na sua vida. Beijo. Até a próxima.